Sempre chamo o carnaval de uma fórmula em aberto, né? Que ele é preenchido pelas experiências de cidade de cada época e de cada lugar. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimigos. Meu nome é Tavos Mata Machado e hoje eu tô aqui com o Guto Borges pra gente discutir um pouquinho sobre as relações entre carnaval e cidade. Então, Guto, se você puder se apresentar um pouquinho aí pro público, falar um pouquinho sobre você. Eu me apresento hoje, nessa época do ano, como folião de carnaval, assim. Mas também venho de uma história como músico, né, formado também lá na universidade como historiador, como professor também. Então, e tô aí às voltas, principalmente aqui em Belo Horizonte, do carnaval, desde 2009. Né? Alguns desses blocos que a gente fez em 2009 estão indo para uma década já de existência na cidade. Uma década, assim, 10º desfile, né? Total. Mas a gente tá indo aí já para 10 anos de acúmulo de experiência, de vivência de cidade. Isso, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje. Tá, massa. Então, acho que a gente queria começar um pouco entendendo, já que a ideia do vídeo é carnaval e cidade, começar a discutir um pouquinho, afinal, o que é essa relação carnaval e cidade? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Como que esses dois conceitos, como que essas duas categorias se articulam? Então, a gente poderia dar a resposta mais padrão, a resposta mais antiga que se tem, que é de que o carnaval é a festa popular mais típica brasileira, né? Quase que ele está na origem das cidades brasileiras também, dessas aglomerações urbanas, Rio de Janeiro, a Bahia, o Salvador, etc. Mas também a gente pode pensar que o carnaval ele é um formulador, né? Ele é fundador assim, também dessa experiência em comum. E nesse sentido ele não pertence a tempo nenhum, né? A todo tempo é tempo de carnaval, né? Assim, no sentido de que toda época tem lá os seus carnavais, vamos dizer assim. O carnaval é a radicalidade da experiência comum das pessoas em estarem juntas em centros urbanos, ou até nesses sentidos comunitários mesmo, né? E é muito massa, porque o carnaval ele é um evento centralmente social, no sentido de, se a gente pensar no Natal, a Páscoa, a comunhão que acontece ali, ela é muito mais no âmbito da família, do núcleo familiar, enquanto o carnaval é da sociedade, da polis, né, também. É a saída, é o que te faz, até essa coisa que você tá aqui com as fantasias, né, como que você sai, né? Com que roupa que você escolhe se apresentar publicamente, ainda que seja uma fantasia, mas que aquilo não seja exatamente você, né? E aí é muito massa pensar que a cidade funciona um pouco como palco nessa peça que é o carnaval, né? Uma ópera popular. Exatamente. E aí como que lógico, né? E o espaço, então, da cidade, ele é central pra pensar cada carnaval, né? Por isso, às vezes, é tão diferente cidade pra cidade, né? Que o palco e é interessante determina isso tudo. Usar o carnavais, né? Assim, porque, na verdade, são vários. A gente tem essa imagem, às vezes, publicitária, né, midiaticamente, o carnaval é um carro alegórico com uma mulher lá em cima cheia de plumas, etc. Que na verdade é uma instrumentalização já da mídia, do capital mesmo sobre o carnaval. O carnaval surge muito aquém disso, né? Assim, nessas formulações de festas em comunidade, etc. Em qualquer instância, em qualquer lugar, assim, nesse período, né? Nesse período que se faz aí, que é essa festa da carne, né? Essa festa popular mesmo, assim. É o meu que tá pitando aí? Eu não sei, se é seu? É o meu. Até depois vocês colocam a tela preta, assim, eu desligando o celular. Pronto. Não, mesmo porque a gente tá em pleno carnaval, vocês imaginam o meu celular, né, antecedendo o carnaval. Que loucura. Aí nesse sentido, tá, é muito interessante isso também, assim, a gente tem outra imagem também que pesa muito sobre o carnaval das multidões, né? E na verdade essa imagem é variável, né? A própria ideia de muita gente junta, ela varia também, né? Porque hoje, aqui na nossa cidade, em outras cidades, Salvador mesmo, tem uma ideia de que vem ressurgindo carnavais minoritários, vamos dizer assim, menores, né? Que é o jegue elétrico, é o carrinho de café tocando música, ou a festa no bairro. E aí é isso, é o bloco daquela rua, é o bloco daquela escola, daquela fábrica, dos amigos daquela pelada, são esses blocos mais locais, né? Com esse sentido de uma celebração comunal mesmo, comunitária às vezes, que pode ser também uma multidão. Então, já que a gente começou a falar do Carnaval de BH, né? Famoso. O famoso Carnaval de BH.
eu acho que é massa tentar pensar nesse carnaval como um estudo de caso, né? Como uma forma de observar essas relações entre carnaval e cidade um pouco na prática. Sim, sim. E aí, o que você pode falar um pouquinho aí sobre esse tal carnaval de BH que tem se falado tanto, né? Agora tá começando a ter até pacote turismo de outras cidades para vir para BH. Então, como que isso começou? De onde que isso vem? É legal, né? Assim, porque esse é um termo também pro pessoal aqui da academia, assim, né? Que é a invenção de tradições, né? É interessante isso também, como é que as tradições, é um caso bem típico, assim, de uma invenção de tradição. Assim como todas as tradições, né? Todas as tradições em algum momento foram inventadas, assim, né? E a tradição, às vezes também, a gente está vivendo uma época que a gente tem que falar muito bem as palavras que a gente está usando. A gente não está falando de tradicionalismo, né? Assim, a gente está falando de tradição como uma força motora, né? Uma força, inclusive, inovadora de vida em comum. Situações que nos ligam também a nós, uns aos outros, e nós aos que vieram antes da gente também, assim. Uma ligadura social, uma ligadura de vida comum. E aí é um caso disso, né? Belo Horizonte se dizia muito, ali por volta do início dos 2010, ali, 2009, que não tinha carnaval. Isso é um caso engraçado que a gente pode entender como estudo de caso, porque era amplamente divulgado e conhecido a ideia de que Belo Horizonte não tinha carnaval. Você deve lembrar disso. Eu lembro direto, que a cidade, de fato, ela dava uma esvaziada, inclusive, né? As pessoas iam pro interior, né? Ouro Preto, Diamantina. Ou pra Rio, Salvador, enfim, grandes centros comerciais também de carnaval, ou esses carnavais de interior, Minas. E aí, essa era uma espécie de tradição, né? Se consolidou como uma voz hegemônica, né? E irrecuperável, assim. Isso era uma verdade, vamos dizer assim, né? Também nesse sentido, né? Construções comuns de verdade, né? Assim, se todo mundo fala que não tem carnaval, não tem carnaval porque ninguém sai pra fazer ele acontecer, se diz sempre que não tem, nunca vai ter. Sendo que, na verdade, enfim, é uma forma de dizer também, porque Belo Horizonte preservou nos seus subúrbios um carnaval, né? Que vinha de muitos anos, né? Belo Horizonte, curiosamente, nos anos 60, 70, chegou a ter o segundo carnaval do país, na frente de São Paulo. O carnaval organizado da Avenida. Mas por conta de ingerências do poder público também, São Paulo ali, Querundina, criou o sambódromo, etc., que fez a coisa ganhar muito pouco. E aqui o carnaval ficou muito às voltas das disputas políticas, do prefeito tal, o outro, clientelismos de toda a natureza, etc. Surge uma fagulha aí, uma ou duas fagulhas pela cidade, várias, na verdade, não conectadas, desde o duelo de MCs, né, que surge debaixo do viaduto, o Quarteirão do Soul, que também ocupava as vias públicas dançando soul aqui na cidade de Belo Horizonte. E, enfim, diversas, né, iniciativas, e dentre elas duas que passaram a tematizar o carnaval com mais frequência. Uma, o surgimento de 2 blocos mesmo. Belo Horizonte passou a ter 2 blocos de rua da noite. Blocos de rua no formato, vamos dizer assim, charangas, né? Que eram errantes, né? Elas não tinham ali sequer uma autorização pública, etc. Elas eram o formato quase que inaugural da coisa. Assim. Quais foram esses 2 primeiros blocos? Tico-Tico e Bloco do Peixoto, que estão indo para os seus 10º desfiles. Ainda existem, anos. Anos ainda existem. E, em paralelo, né, surgiram em 2009. No final de 2009, o prefeito de Belo Horizonte, na época, o senhor Márcio Lacerda, que é uma figura, para quem não conhece Belo Horizonte, é uma figura mítica aqui, assim, como um prefeito catastrófico. Esse prefeito, ele soltou um decreto que era o seguinte, o texto era: é proibida a realização de eventos de qualquer natureza na principal praça da cidade, na praça mais antiga, etc., que é a Praça da Estação. E aí um grupo também que estava em torno já desses blocos, mas mais outras pessoas também, a galera que tinha algumas bandas na época, estava falando assim, mas o que é um evento, né? Se a gente for para essa praça tomar sol, né? Lá tem uma fonte seca, é uma fonte que liga, ela tem água, ela desliga, ela vira cimento, né? Assim, e se a gente for lá tomar banho nessa fonte, isso é um evento, né? Nós não temos CNPJ, fomos para lá. O prefeito mandou desligar as fontes para matar a gente de calor, porque tem nenhuma árvore na praça também, etc. E aí a galera passou um chapéu e chamou um caminhão-pipa. E aí deve entrar uma foto aqui mostrando isso. O que se tornou a praia da estação. Passou a ser chamada de praia. E hoje ela acumula aí, ela
5.000, 6.000 pessoas. Pra quem também não é de Minas, gente, existe uma relação do mineiro com a praia, que é um caso à parte também, porque a gente não tem litoral no nosso estado, e eu não sei Então, se outros estados sem litoral tem isso também. Não, mas olha só como é que é engraçado também. 2 signos da falta, né? A gente não tinha carnaval, e outro, a gente não tinha praia, né? Então é um avanço em torno de 2 faltas que a gente celebrava aqui em Belo Horizonte. Era a tradição da falta. E foi um presente do nosso não prefeito. Enfim, e ele combateu muito. Tanto a praia, com polícia, né? Força policial mesmo. A gente chegava, a gente presenciou cenas assim que era o realismo fantástico, assim, que era a gente de calção de banho, as meninas de biquíni, e a gente jogando frescobol e a polícia dando volta em torno da gente, armada. É uma imagem de quão coagida, né? Quão perseguida era a vida das cidades. Um projeto de cidade, um projeto político também, né? De esvaziamento disso, para que as pessoas passem a viver justamente nos seus espaços privados, sejam os seus condomínios, seus shopping centers, seus automóveis, enfim, né? Não é isso. E aí pensando um pouco nessa história política do Carnaval de BH e a origem aí com Praia da Estação, a gestão do Lacerda, tem um tema que é muito interessante, que é a relação disso com a internet, com as redes sociais, com esse outro espaço de diálogo, né, que é esse espaço do virtual, enfim. Então, se você puder comentar um pouco sobre como que essa relação se deu, essa relação entre o Carnaval de BH, esse ressurgir do Carnaval de BH e a internet. Curioso, a gente pode entender em dois lugares, né, de repente, essa história, porque, de fato, a gente... ali por volta de 2009, 2010, curiosamente também, né, é a chegada do Facebook, né, em 2009, 2010, a grande popularização do Facebook no Brasil, etc. E claro, né, a praia, a gente brincava isso, assim, que a praia, o carnaval acontecia, ele reverberou muito as imagens, enfim, nesse espaço virtual. Mas era interessante porque foi um desafio, sim, porque a gente já vivia naquela altura ali também algo que hoje talvez tenha um contorno um pouco mais acentuado, que era como trazer isso de volta, né? Isso vai para a internet, mas como que a gente revive, né? Ou para usar um termo comum aqui ao Mimimi, como que a gente reencarna. Para quem não viu o vídeo nosso da Pop, o link tá aí. Como que a gente reencarna essa experiência virtual, né? Assim, como que a gente retorna e principalmente a gente brincou aqui um pouco antes, como que a gente reencarna justamente na festa da carne. Né? O carnaval como momento de reencarnação. Reencarnação dessas virtualidades, dessas experiências, ou dessas vidas literalmente virtualizadas, já naquela altura, né? E eu estava falando um pouco dessa ideia também, que passa ali em torno dessa cultura virtual hoje, que é essa do esvaziamento da vida em comum, principalmente da vida em comum concreta, né? Da vida, da experiência vivida, né? E aí é interessante porque isso se acentua, né, de 2009, obviamente de 2009 para cá, mas naquela altura a gente já tem uma retomada, vamos dizer assim, justamente desse circuito, vamos dizer assim. Algo que acontece, ganha seu corpo virtual e retorna diferente. Convite aí para as pessoas que estão aí vendo ou experimentando diversas situações e tendo experiências na internet, de pensar, né? O carnaval não é exclusivo nisso, de formas que isso possa também incidir, né? Reincidir em experiências concretas. Ainda sobre esse assunto da internet, eu falei que a gente, a imagem do carnaval circulou bastante, né? Os debates, os textos e as músicas, que eu acho que isso é uma coisa interessante também, né? Que foi uma geração que produziu uma experiência musical também sobre a cidade, muitas das vezes sobre a cidade. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição alguns links de músicas do Carnaval de BH. Tem um disco que chama Deita no Cimento, que é uma coletânea disso, que é bem interessante. Ele existe na sua forma virtual e é um LP também. Então quem quiser um LPzão ou formato também dos outros carnavais que saíam LPs, né? Antigamente. Mas era interessante que eram músicas que surgiam, iam pra internet e voltavam e eram cantadas na rua. Enfim, aí, a partir daí, existe uma... Isso eu tô falando de 2010, né? Então existe aí um longo caminho a partir daí, onde o carnaval começou a colecionar experiências, etc. E ele se expandiu muito. Eu tô falando de um grupo aqui, mas esse grupo ele é um
uma vírgula nessa história hoje, assim, né? Porque essa história, ela se desenvolveu e é muito interessante porque era uma ideia também que a gente discutia muito no início, que ele não podia depender também de um grupo, né? Não era uma ação, vamos dizer, autoral, né? Ela era uma ação pública. Então, ela precisava se expandir, né, ao máximo, precisava contaminar, vamos dizer a palavra, a cidade inteira. E é interessante que Belo Horizonte hoje vive isso, né? A gente ouve falar de grandes aglomerações, de multidões, etc. Mas Belo Horizonte coleciona hoje blocos em todas as regionais, sendo que isso aí realmente, se você for ver a evolução no mapa de ocorrência do carnaval na cidade, ela é uma força expansiva. E cada vez mais a gente começa a ter... Antes a gente tinha só o Tianzinho Zona Norte, por exemplo, lá na Zona Norte. Sim, que inclusive deve ser, vamos dizer assim, nomeado por isso. Né? A primeira tematização clara sobre o carnaval de subúrbio dessa nova geração veio daí. Veio do Tianzinho, que fazia um bloco, que toca El Chan, né? Já inclusive em versões não sexistas, etc. Já tem uma preocupação assim. E eles faziam uma coisa muito interessante, que era pegar o metrô. O metrô da Horizonte tem um metrô, que é um trem de superfície também, que... a gente chama de metrô. Mas assim, você é de São Paulo, do Rio, não é o que você está imaginando. Não, bem isso. Mas é um trem de superfície, mas que liga, né, a Zona Norte ao centro da cidade. Faziam esse percurso, vamos dizer, o percurso da Zona Norte até as zonas centrais. E claro, com infinitos problemas com a polícia. Lógico, O Tianzinho é do lado de casa. Sai na rua da esquina da casa do Léo. E inclusive essa coisa do metrô justamente, né? Que aí o pessoal tava... Ano passado eu não sei se foi assim, mas que pulava, catraca, mas tem muito a ver com essa relação de frustração com o transporte público aqui também, né? Que é bem dessa mora aí. Uma das coisas foi isso, trouxe à tona que o transporte público de Belo Horizonte, ele é muito ruim, e ele é um dado da cidade, inclusive, de quão distantes são as coisas em Belo Horizonte. O transporte público é tão ruim que torna os bairros, as regiões, muito distantes, porque é muito difícil chegar. A cidade era toda segmentada na prática, né? A gente falou um pouco sobre como que o Carnaval de BH chegou onde ele está, né? E a gente está no momento que agora ele está um carnaval gigantesco, né? E que a relação, inclusive, da institucionalidade com esse carnaval mudou. Né? Hoje o carnaval a gente comentou, a gente tem pacotes de turismo trazendo a galera para BH, a gente tem a prefeitura, né, buscando um diálogo que não existia com os foliões há poucos anos atrás. A gente tem as empresas começando a investir nesse carnaval, a buscar um retorno. Como que essas questões você acha que elas se articulam daqui para frente? Essas relações entre Estado, mercado e sociedade, carnaval e foliões? Esse tamanho, né? Muita gente fala que BH criou um carnaval que ela própria às vezes não consegue sustentar, que não cabe na cidade mais. Então, como essa encruzilhada que o carnaval tá agora em BH, como você enxerga ela? Bom, eu costumo dizer isso, assim, que é como a palavra que gira em torno, pelo menos eu falo de carnaval, é a cultura. A gente chama de cultura, né? O que a gente chama de cultura? É aquilo que a gente cultiva, né? É aquilo que é plantado, germinado, e isso cresce, isso nasce de novo, né? Cresce de novo de outras formas, ou seja, é um ciclo, né? Existe uma outra força que vem, né? Que é o mercado, né? Que se alimenta um pouco disso também, transformando essas coisas em mercadoria. E às vezes esse desenho a gente vem do estado que chama Minas Gerais, né? Assim, existe uma força aí, ao contrário da cultura, que é a devastação, a mineração, né? Assim, que a gente carrega isso no nome, né? Assim, e para usar também essa ideia da cultura, é como se a gente tivesse uma árvore crescendo, 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 e um vento que vem do lado. A gente precisa criar raiz, né? Eu sou um defensor, eu falei mais cedo que eu formei em história, etc. Eu sou um defensor de que a gente tem que crescer e entender as nossas raízes, assim, aonde essa história se ancora, né? Aonde ela ganha firmeza mesmo, para ficar em pé, né? E aí a gente está falando justamente disso, assim, ela ganha firmeza se a gente entende a nossa cidade, né? O que o carnaval traz pra gente sobre a cidade. Aí eu não estou falando só de Belo Horizonte também não, né? Eu já tive em algumas cidades conversando sobre essa experiência do carnaval e eu sempre chamo o carnaval de uma fórmula em aberto, né? Que ele é preenchido pelas experiências de cidade de cada época e de cada lugar. Eu sou hoje um
defensor de que a gente tem que recuperar algo que se perdeu na história, na memória da cidade, que é as experiências de cidades que não são celebradas, como a cidade de Belo Horizonte. Quando eu digo, por exemplo, a Pedreira Prado Lopes, aqui em Belo Horizonte, pode ser que tenha alguém, inclusive, da Pedreira Prado Lopes escutando, vendo, né, o nosso canal aqui. Faz parte, um novo, né, MDT em Belo Horizonte, é uma zona de conflito hoje bem difícil também na cidade, mas que, para além dessa história de ser uma zona de violência, de conflito, tem uma história muito bonita. E ela hoje abandonada 2 vezes, né, do ponto de vista do poder público e do ponto de vista da memória. E, por exemplo, uma história que cresce sem considerar a cidade, os lugares na cidade onde essa história já aconteceu e acabou, ela corre o risco de acabar também. Então é importante a gente reconhecer lugares como Concórdia, né, conhecer bairros em Belo Horizonte que não tem o reconhecimento hoje como bairros importantes. Se a gente é tão orgulhoso assim do carnaval, a gente tem que reconhecer os carnavais que essa cidade já viveu, né? Porque é como se fosse isso são as raízes que vão dar força para essa história. Belo Horizonte também, por ser muito nova, eu acho que não viveu ali uma experiência de século XIX, onde, por exemplo, o Carnaval do Rio se firmou, ou o próprio Carnaval de Salvador, dos festejos populares, etc, etc. Ela não se sente muito confortável em dizer isso, que ela tem um samba, né, de que ela tem uma história tradicional, suburbana, etc. Mas tem. Eu acho que faz parte, inclusive, desse discurso de uma cidade moderna não entender que ela tem um passado, né, um passado importante, que ela gerou um passado importante. Mesmo porque também é muito interessante para algumas pessoas não afirmar o valor no tempo das coisas. Porque fica muito mais fácil de derrubar elas e vender o terreno mais caro depois. Então a gente tem um trabalho hoje para ser feito, e hoje eu estou ainda nos blocos, né? Eu rejo quase 10 blocos em Belo Horizonte, no sentido das baterias, mas eu tenho um esforço muito grande em buscar também de onde que veio essas histórias e também reconhecer. Mas é um pouco isso, assim, eu acho que o desafio hoje nosso é se manter. Se manter, eu digo, não é só na perspectiva do entretenimento, etc. Né? É também na questão da logística, da organização, não sei o que e tal, das contas lá, do capital, etc. Mas tem uma preocupação que me toca, que é a da cultura. O que é que nós estamos produzindo, né? Lembrando que memória também se produz. Tradição se produz, memória também se produz. Então a gente está produzindo hoje, a gente tem condições de produzir uma outra memória de cidade e redefinir o desenho dessa cidade. Redefinir nesse sentido, assim, né, dos lugares fortes de cidade, assim. E deslocar um pouco esse eixo para alguns espaços, alguns territórios dessa cidade que notadamente ficaram de fora. E de repente a gente vai conseguir, o carnaval é uma porta em aberto nessa cultura também, para ter servido para algo. Seria muito interessante que a gente, voltando ao tema do início da coluna aqui, que a gente conseguisse redesenhar, redefinir um pouco os lugares onde a cidade de Belo Horizonte teve e é mais forte. Assim. Galera, nosso papo fica por aqui, foi um papo longo, provavelmente vocês não viram ele inteiro, né? O Guto também recheou a gente de links e referências muito massas para quem quiser saber mais sobre o Carnaval de BH, sobre as contradições desse processo todo. Então pode conferir aqui na descrição, como sempre. E no mais é isso, Guto, muito obrigado pela presença, uma honra estar aqui. Agradeço, já conversei com vocês, eu sou fã do canal, sempre assisto o canal. Não, e convidaremos de novo, tá? Pode ficar a posse aí falar. Que teremos mais Guto Borges aqui no Mídias, com certeza. Só chamar. E, bom, e vocês? Como que é o carnaval na cidade de vocês? Existe, não existe? Vocês vão, vocês não vão? Como que é a relação aí? Não deixa de deixar aqui nos comentários, se inscrever no canal, curtir o vídeo. E um beijo no coração e bom carnaval! Bom carnaval.